no dia 5 de janeiro, o governo federal anunciou que vai construir em Brasília o Museu da Democracia. O anúncio foi feito pela ministra da Cultura, a senhora Margarete Menezes. A Margarete Menezes anunciou então que vai fazer para mostrar, assim, para sair em defesa dos valores democráticos, né? Foi feita logo antes daquela micareta feita lá no cercadinho do Salão Negro do Congresso Nacional. Olha só, já tem até arte. Olha só, Daniel, que beleza, o Museu da Democracia, né? E por que a proposta de criação do Museu da Democracia revela-se como uma estratégia de defesa e autocrítica do nosso atual regime político. Mais do que identificar uma potencial ameaça, urge a necessidade de um olhar abrangente sobre a história da democracia para entender os significados dinâmicos e a potência de participação social na sua construção, defesa e fortalecimento. Vejam só. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa, gente. Bom, primeiro, quanto é que vai custar esse negócio? Quanto é que vai custar? 40 milhões. E quem é que vai pagar? Eu estou olhando para ele. Quem é que vai pagar? Eu estou olhando para ele. É você mesmo, pagador de impostos brasileiro. Você vai pagar o museu, a construção do Museu da Democracia em Brasília. É do seu bolso que vai sair o financiamento do Museu da Democracia. Eu quero convidá-los hoje para fazer uma pequena visita guiada ao Museu da Democracia. Mas, Briguet, o museu não foi construído ainda? Como é que você pode fazer isso? Não. Essa visita guiada é um pouco diferente, meus amigos. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é que você não vai encontrar no Museu da Democracia. Você não vai encontrar nenhuma referência ao jornalista Alan dos Santos, jornalista exilado nos Estados Unidos, perseguido pela juristocracia brasileira, pela elite burocrática brasileira, perseguido, censurado, e um homem que teve a sua empresa simplesmente confiscada da noite para o dia. Simplesmente, nem a ditadura Vargas chegou a fazer isso. Não vou nem falar da ditadura militar, porque a ditadura militar não fez nada parecido. Mas a ditadura Vargas fez algo parecido com o jornal O Estado de São Paulo, lá nos anos 40. Só que mesmo a ditadura Vargas preservou o jornal O Estado de São Paulo e depois o devolveu à família. O Terça Livre não, ele foi simplesmente fechado, extinto, como se nada tivesse acontecido, como se ele nunca tivesse existido. O drama do Alan dos Santos, vocês não vão encontrar no Museu da Democracia. No Museu da Democracia, tampouco vocês vão encontrar nenhuma referência à juíza Ludmila Lins Grilo, exilada, que está atualmente em asilo político nos Estados Unidos, por ser perseguida pela justiça brasileira e por ter a sua vida em risco aqui no Brasil. Um relatório elaborado pela Central de Segurança do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pormenorizado sobre as ameaças que foram feitas à juíza entre os anos de 2020 e 2023. Um relatório que mostra que ela era perseguida por 4 pessoas que tinham passagem pela polícia, comportamento insano. Ela foi perseguida por pessoas que tinham conhecimento do seu local de trabalho, do seu local de residência. Ela era alvo de 4 psicopatas ao mesmo tempo. Esse relatório recomendou, então, que a juíza trabalhasse na modalidade remota. E o que o TJ de Minas fez? Ignorou essas ameaças. E por isso, a Ludmila teve que se refugiar nos Estados Unidos para preservar a sua própria vida. Ela foi alvo de acusações, foi afastada do seu cargo pelo sovietão, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, em fevereiro. Depois foi aposentada compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, esse mesmo que negou proteção a ela, esse mesmo que negou a ela a possibilidade de trabalhar em segurança. Essas pessoas, né, que foram omissas, que foram irresponsáveis, foram levianas com a segurança da Ludmila Lins Grilo, foram as mesmas que a condenaram. E isso também, meus amigos, você não vai ver no Museu da Democracia, eu tenho certeza disso.
Outra coisa que você não vai ver no Museu da Democracia, a prisão de 2.000 pessoas no dia 8 de janeiro, sendo que a maioria absoluta dessas pessoas, meus amigos, vejam, na Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, foram presas 297 pessoas. A maioria esmagadora das pessoas presas no 8 de janeiro não foram presas em 8 de janeiro. Eles foram presas no dia 9 de janeiro e foram levadas para esse lugar tétrico, que é o ginásio de esportes da Polícia Federal. Olha só as condições em que essas pessoas foram colocadas ali, no ginásio de esportes da Polícia Federal. A maioria de idosos, crianças, tem até um cachorro ali. Pessoas que estavam aí armadas perigosamente com seus terços, suas imagens de Nossa Senhora, suas bíblias. As pessoas foram levadas ali para o ginásio da Polícia Federal, tá? Colocadas ali, graças a esse senhor aí. Esse senhor, o general Dutra, que lhes garantiu o seguinte: olha, vocês podem ir para o acampamento, ficarem à vontade lá, que lá vocês estarão em segurança. Eles acreditaram nesse senhor e foram todos presos no dia seguinte. Isso tem um nome técnico, isso é o crime de perfídia, é a traição, é uma traição inominável, e foram levadas para esse inferno aí. Houve pessoas que passaram mal, uma tentativa de suicídio, pelo menos 700 pessoas permaneceram presas durante quase 8 meses, nas penitenciárias da Papuda e da Colmeia, nas situações mais degradantes, pessoas que jamais haviam cometido crime algum, tá? E que foram lançadas de repente no sistema carcerário. A maioria delas absolutamente inocente, inclusive dos crimes de menor potencial ofensivo, como baderna, vandalismo e tudo mais, coisas que foram cometidas ali na Praça dos Três Poderes, e que só uma pessoa ou incapaz de fazer uma regra de 3, ou uma pessoa capaz de roubar a esmola de um mendigo cego, só esses 2 casos é que podem achar que aquelas pessoas desarmadas dariam um golpe de Estado num domingo em Brasília. Assim, realmente... Ou a burrice tem que ser imensa, ou a malícia tem que ser incomensurável. Não existe outra possibilidade. Outra pessoa que vocês também não vão ver, outra imagem que vocês não vão ver no Museu da Democracia, é o Clesão, que morreu no dia 20 de novembro, morreu durante o banho de sol na penitenciária da Papuda. Ele que tinha, desde o mês de setembro, um parecer da Procuradoria-Geral da República, recomendando que ele fosse para a prisão domiciliar, para ser atendido em casa, para ser cuidado em casa, para que pudesse receber o atendimento médico adequado. Ele tinha vários problemas de saúde dentro do seu relatório médico, isso ficou muito bem claro, e o ministro Alexandre de Moraes não concedeu a liberdade ao Clesão. Ele morreu no pátio da Papuda. É a primeira vítima fatal da ditadura brasileira. Ou, se vocês querem usar a terminologia do regime, da democracia brasileira. Só que esse personagem não estará lá no Museu da Democracia. Talvez esteja esse personagem aqui. Esse personagem vai estar no Museu da Democracia, eu garanto. Mas não vão estar as circunstâncias que o levaram ao poder, as etapas do golpe revolucionário que o levaram ao poder. O Lula não vai... eles não vão falar, por exemplo, sobre o que foi feito para tirar da cadeia um homem que estava condenado a 25 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro por 9 juízes de 3 instâncias diferentes. Eles não vão falar sobre isso. Eles não vão falar sobre a posterior anulação de todas as suas condenações por motivo de CEP. Não. Eles não vão falar na transformação desse homem em candidato presidencial. Eles não vão falar sobre a censura que foi feita durante a campanha eleitoral. Eles não vão falar sobre a adoção de um sistema eleitoral absolutamente inauditável. Eles não vão falar sobre aquilo que aconteceu durante a campanha eleitoral. Eles não vão falar sobre os crimes que levaram
esse cidadão à prisão. Eles não vão falar sobre o esquema do Petrolão, o maior esquema de corrupção do Ocidente. Eles não vão falar sobre todos os envolvidos no esquema do Petrolão sendo libertados, inclusive um Sérgio Cabral, que foi condenado a 400 anos de prisão, sendo libertados e agora circulando livremente pelo país. Nada disso vai estar no Museu da Democracia, eu garanto a vocês. Também não vai estar na democracia os atos desse senhor, Alexandre de Moraes, atos que cada vez mais lembram o comportamento e as atitudes do procurador soviético Andrei Vyshinsky, o grande responsável pelos processos de Moscou, pelo grande terror na Rússia soviética. Eles não vão falar sobre a sovietização da justiça brasileira. Eles não vão falar sobre o inquérito do fim do mundo, o inquérito instaurado de ofício pelo senhor Toffoli, né, pelo ministro Toffoli, e depois presidido pelo Alexandre de Moraes. Um dos casos, talvez o caso mais teratológico da história da justiça brasileira. Teratológico. Essa é a palavra que nós temos para definir o inquérito do fim do mundo. O inquérito do fim do mundo, cujos indiciados até hoje não sabem que crime cometeram e não tiveram acesso aos autos do processo. Suas defesas não tiveram acesso. Depois de 4 anos, eles não têm acesso aos autos do processo. Nosso amigo Bernardo Kister, que é um dos indiciados no inquérito do fim do mundo, até hoje não teve os seus bens, os seus pertences materiais devolvidos, depois de 4 anos. Ele não sabe que crime, de quais crimes está sendo acusado. É pior que um enredo de Franz Kafka. Isso também você não vai encontrar no Museu da Democracia. No Museu da Democracia você não vai encontrar referências aos grandes inspiradores do ministro, agora ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, admirador de Mao Tse-tung, o maior genocida de todos os tempos. Você não vai o primeiro comunista a fazer parte do Supremo Tribunal Federal. Você também não vai encontrar referências ao Cristiano Zanin, amigo pessoal do presidente da República, advogado pessoal do ocupante da presidência da República, né, que foi guindado, foi conduzido, né, com a bênção dos senadores brasileiros para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Você não vai ouvir falar sobre isso. Você não vai ouvir falar sobre a democracia empalada. Você não vai ouvir falar sobre o que está por trás dessa reunião aí. O que esse senhor falou durante a micareta da democracia empalada agora no dia 8 de janeiro de 2024. Você não vai ouvir falar sobre a realidade por trás dessa história de regulamentação da mídia. Na verdade, a regulamentação da mídia significa a censura aos cidadãos comuns. Eles vão controlar o que você pensa e o que você fala. Eles desejam controlar o que você pensa e diz. É basicamente isso que eles entendem por democracia. Portanto, não é uma democracia inabalada, é uma democracia empalada por essas elites que estavam reunidas aí no cercadinho do Salão Negro do Congresso Nacional. E eu tenho outra coisa que você não vai encontrar no Museu da Democracia. Você não vai encontrar isso. 1 milhão de pessoas reunidas em Brasília, manifestando-se pacificamente contra o STF, contra os abusos cometidos pelo STF. Você não vai encontrar 1 milhão de pessoas se manifestando pacificamente, sem uma vidraça quebrada, sem um empurrão, sem nenhum tipo de invasão, de depredação, nada parecido. 1 milhão de pessoas reunidas em Brasília, manifestando-se livremente e de maneira pacífica. Isso é possível, isso aconteceu no Brasil e é isso que os donos do poder não suportam. Isso também você não vai encontrar no Museu da Democracia. E sabe por quê, meus amigos? Porque o museu
da democracia é o túmulo da liberdade.